Eu sou o Weber, sou casado para sempre. Desculpa. Eu sou o Weber, casado para sempre com a Onete. Eu sou a Onete, casada para sempre com o Weber. Nós temos 43 anos de casados. 3 filhos e 4 netos. Amém. E ainda? Não pode faltar. Nos beijamos. Não é isso? Irmãos, nós viemos passear aqui nas praias de vocês, né? Muito lindas. Lá em Sobral a gente não tem praia, né? Só o rio Acaraú que passa perto. Para a gente ir para a praia, a gente tem que ir para Camusim, 100 quilômetros de distância, né? E vocês aqui é bem pertinho. E ontem a gente foi num lugar, como é que é o nome? Lagoa do Mato. Lagoa do Mato? Um platô. Nossa, muito bonito. Ficou muito bom lá a arquitetura, né? Madeiramento e tudo. Então, nós fomos convidados pelo amado para que a gente trouxesse uma palavra para os irmãos sobre casamento, tá certo? E como a gente ministra um curso chamado Casados para Sempre, que é o curso, ele começou nos Estados Unidos e foi traduzido e hoje está com a gente. E nós adotamos esse curso porque ele é baseado unicamente na palavra de Deus. Não tem livros paralelos, não tem nada. É só manual e Bíblia. Manual e Bíblia. Então a gente ficou muito encantado com esse curso. E aí a gente começou a trabalhar com casais porque o Senhor tem nos colocado nessa forma, né? Os casais vêm se aconselhar com a gente. Não sei se é porque eu tenho um cabelo branco, né? Temos o cabelo branco. A minha esposa agora também. E isso vem já há muito tempo, muitos anos. A gente deu uma paradinha na pandemia, não foi? Antes da pandemia a gente deu uma paradinha, na pandemia, logicamente, a gente parou. E nós temos eu estava conversando com o pastor Oswaldo agora à tarde, na casa dele, né? Aproveitando a boca livre, né? E a gente queria sugerir aos irmãos a gente fazer um curso aqui, certo? O curso demora quanto tempo, né? 13 semanas. Um dia por semana. Um dia por semana, tá certo? Então, como seria isso? A gente faria via internet, né? Abriria o Meet, que é um sistema de conferências. Daí a gente ficaria com os irmãos se reunir, quer dizer, ou a logística a gente pode pensar depois. Mas eu gostaria de saber dos irmãos, se os irmãos gostariam que a gente fizesse isso, né? Se os irmãos quiserem, a gente tem são só 5 casais, a gente só pode, o curso só pode por turma, 5 casais. Quer dizer uma coisa? Não. A pergunta não deve ser se os irmãos gostariam. Assim, nós gostaríamos de ministrar o curso para vocês. Não, os irmãos precisariam. Tá. Os irmãos necessitam. Pronto, o irmão que precisar, que necessitar, segundo ele, né? Porque na verdade é assim, gente. Apesar dos 43 anos de casado, nós ainda temos muita coisa para aprender. Às vezes, né, a pessoa, eu já tenho tantos anos de casado, eu já sei de tudo, eu não preciso de mais nada, né? Mas a gente sempre precisa. Eu digo isso porque nós já ministramos, alguns anos atrás, para casais que tinham mais tempo de casado do que a gente. A gente tinha uns 35 anos, eles tinham 42 anos de casado. E disseram que aprenderam com o Senhor, do Senhor, coisas que eles não sabiam até então. Como também ministramos para recém-casados. Pegamos 2 casais com 2 meses de casados. Então, assim, é para quem acabou de casar, é para quem já está lá na caminhada bem longa. A gente sempre tem o que aprender. Esse curso, ele funciona da seguinte forma. Os irmãos terão que adquirir
o manual, certo? O manual hoje ele custa R$ 70. A gente pediria, né, o escritório fica em Minas Gerais, aí a gente pede os manuais, eles mandam para nós, tá certo? Então, cada participante ficaria com um manual. O manual Cada casal. é para os dois, para o casal. Por que esse manual? Porque é um processo bem didático. Você leva para casa, você vai ler novamente. Como é que eu vou ler novamente? Porque em cada lição tem as tarefinhas de casa. Tem dever de casa. O dever de casa. O tempo que a gente fazia, né, escola. Aí tem um deverzinho de casa, e nesse dever de casa é um momento muito legal. Nós tivemos casais que eles eles gostavam de tomar chá, aí eles faziam um chazinho, né, os meninos, eles tinham 2 meninas, aí as meninas ficavam no quarto e eles faziam um chazinho, botavam uns biscoitinhos, né? Daí eles iam fazer a tarefa de casa. E eles disseram para nós que foi um momento assim de intimidade muito grande, uma intimidade muito mais para além de um ato sexual. Porque quando você está na presença do Senhor, que você se lança nisso, é um prazer indizível, né? A gente não sabe nem dizer que tipo de prazer é esse tão grande que é estar na presença do Senhor, né? Aí o que acontece? Então esse momento é um momento muito, muito especial, porque vai aproximar os casais, vai juntar mais Oi, ainda. meu amor, Deus te abençoe. Irmão, mas eu já sou casado há 43 anos, como a gente. Aracati, dando mesmo uma palestra assim, para queridos, casais. tem áreas na vida bom? da gente que o Senhor Tá quer bom, tratar. beijo, tchau. Algum trauma, alguma mágoa, né? Resgatar momentos felizes. Ariano Suassuna disse que se você falar 10 minutos com as pessoas sobre felicidade, as pessoas querem ir embora. Não, ninguém quer saber dessa história, não. Mas se você falar 1 hora sobre desgraça, as pessoas ficam. Né? Então, com o curso, a gente preenchendo a lição, a gente vai se aproximar mais ainda, quebrar barreiras, que durante todos os anos a gente vai adquirindo, né, alguma coisa. E nessa noite, né, para não cumpridar muito, minha esposa disse que eu falo muito, né, minha descendência é um pouquinho de falar, né? Só um pouquinho. Então a gente trouxe para vocês hoje uma lição e amanhã outra, certo? A gente escolheu. As lições são abertas, não tem nenhum problema. Lá no site elas também são abertas. Agora, quando o compartilhar, que a gente chama, que é quando o casal fica junto para responder a lição, né? Esse é intimidade só do grupo. Depois, quem for participar, a gente explica melhor, né? Então, nessa noite, a gente trouxe para vocês a lição número 4, que é semeando e colhendo. Nesses 43 anos de casados, eu e minha esposa, eu semeei nela coisas boas, mas também coisas ruins, né? E hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso, sobre essa história de semear e colher. Não sei se alguém aqui planta. Alguém planta aqui, né? Dos irmãos? Tem um sítio? Só pastor, só. Não estou dizendo, não, o Oswaldo ele faz borrifar, né? Mas ele planta também. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando você pega uma semente, se você pegar uma semente de feijão e colocar na terra e adubar e aguar, o que vai nascer? Vai nascer milho? Vai nascer abóbora? Não, vai nascer feijão, não é? Se você plantar no seu esposo, na sua esposa, o que o Senhor quer para cada um de nós, então com certeza você vai colher coisas divinas, não é, meu bem? Bom, semeando e colhendo.
a lei espiritual. Está em Gálatas 6, 7, 9. Gálatas 6, 7 e 9. Se vocês quiserem abrir... Se quiser abrir, a gente vai ler aqui, já está... Gálatas 6, 7 e 9. Gálatas 6, versículo 7 a 9. Diz assim... Já acharam? Sim, e amanhã Não, a gente vai ministrar sobre... deixa eles virem só amanhã. Não se deixe enganar, não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Amém? Amém. Assim como a lei natural, a espiritual também está destinada por Deus a se cumprir, né? Aquilo para o qual ela foi designada. O que saiu da boca de Deus vai se cumprir. Amém. O que Ele determinou, o que Ele designou, vai se cumprir. A sua palavra vai cumprir o seu propósito, né? Então, a ignorância não impede de forma alguma a operação. Aí a gente tem aqui como exemplo, por exemplo, a lei da física, a lei da gravidade. Eu não conheço a lei da gravidade, nunca nem ouvi falar. Aí eu vou me atirar lá de cima de um prédio. Porque eu não conheço, vai deixar de acontecer o que vai acontecer? Todo mundo sabe que quem pular lá, a gravidade vai bater lá no chão, né? Dependendo da altura, provavelmente vai morrer. Mas eu não conhecia essa lei. Não me importa. Ela vai se cumprir. Tanto as leis da física, as leis naturais, como as espirituais, né? E nós temos aqui em Gálatas, em Oséias, que diz que o povo dele está perecendo por falta de conhecimento. Né? Oséias 4:6. Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também me esquecerei dos teus filhos. Certo. E é coisa séria. Então, busquemos a palavra, busquemos o conhecimento da vontade do Senhor, porque a minha ignorância não vai me livrar. Não vai me livrar de jeito nenhum. Ela vai se cumprir. E a gente, como a Eva já falou, a gente colhe exatamente o que plantou. Quem plantou feijão vai colher feijão. Quem plantou abóbora vai colher abóbora. E nós plantamos, gente, de algumas maneiras. Vamos voltar aqui para o caso da semeadura no casamento. Nós plantamos por meio de palavras. As sementes que nós plantamos, elas podem ser palavras, elas podem ser ações, elas podem ser atitudes. E nós aqui vamos escolher essas sementes. O curso fala sobre bornal. Mesmo quem não é, agricultor deve saber o que é um bornal, né? Aquela bolsa que o agricultor usa, bota lá as sementes. Ele normalmente pega 2 bornais. Um ele bota de um lado e o outro ele bota do outro. Aí ele vai andando, né, quando faz o arado, aí ele vai andando e metendo a mão no bolso e soltando. As sementes. As sementes, certo? Ele vai andando e soltando. Isso no tempo, isso é uma produção familiar, né? Porque hoje as máquinas já fazem isso. Mas diante do estudo a gente traz esse propósito. Trazendo aqui para a lei espiritual, nós temos 2 bornais, o de Deus e o de Satanás. E a gente vai escolher de qual bornal a gente vai tirar a semente. Se do bornal de Deus ou do bornal de Satanás. Porque nós temos atitudes, palavras e ações dirigidas pelo Espírito Santo, guiada por Ele, e nós temos também
ou escolhemos ações, atitudes e palavras vindas do inimigo das nossas almas. A escolha é nossa, ok? Então a palavra de Deus diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Está escrito lá em Deuteronômio 30, 19 a 20. Jesus é a vida, né? Ele diz que eu sou a vida. E quem semeia a morte é o inimigo. Lá em João 10:10 diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Certo? E, gente, nenhuma semente é neutra. Nenhuma. Ah, eu falei, mas foi sem querer. Ah, foi um momento assim. Plantou. Você vai colher alguma coisa. Alguma coisa vai ficar no coração de quem você plantou. E às vezes a gente planta no próprio coração. A gente planta no coração da gente, no coração do marido, do filho, do vizinho, do irmão em Cristo. Enfim, a vida inteira a gente vai plantando palavras, atitudes ou ações, né? Por exemplo, um tipo de semente que semeamos, que a gente vai escolher ou do bornal de Deus ou de Satanás. Por exemplo, vocês podem dizer, meus filhos, nossos filhos são tão rebeldes, são tão danados. Isso são palavras. Vocês acham de onde, que bornal foi tirado isso? Será que foi do bornal de Deus? Não, né? Ou a gente pode dizer, todos os nossos filhos são ensinados do Senhor e grande é a paz dos nossos filhos. Está lá em Isaías 54:13. Essa é uma semente, é uma palavra, uma semente que você tirou do bornal de Deus. Podemos também dizer, simplesmente não consigo fazer nada certo. Você está plantando em você mesmo. Agora, anteriormente, a gente estava plantando no coração do nosso filho, agora plantamos em nós mesmos. Simplesmente não consigo fazer nada certo. Ou, tudo posso naquele que me fortalece. Está lá em Filipenses 4:13. Podemos ainda dizer um para o outro, coração do marido para a mulher, né? Nunca tivemos nada e nunca teremos nada. Ou, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos celeiros e em todo empreendimento da tua mão. O Senhor teu Deus te abençoará na terra que te dá. Deuteronômio 4:13. De onde vamos escolher a nossa semente? A palavra de Deus que nós temos aí, na forma de Bíblia, bem clara, né, para a gente, ela é riquíssima. Se nós conhecemos, se temos intimidade, conhecemos essa palavra, nós deveríamos, no mínimo, pensar antes de falar. No mínimo. Se não vem nenhuma palavra do Senhor, então cale-se. Mas não digam palavras que vêm do bornal de Satanás. Porque tanto uma como a outra vai florescer. Nós vamos colher. Atitudes, nós podemos escolher que atitude nós teremos diante um do outro. Humildade ou orgulho. Muitas vezes a gente não tem a menor, principalmente entre maridos e mulheres. E na atualidade, existe uma briga muito grande nos casais de hoje. É uma disputa. Ela algumas vezes ela é velada, outras vezes ela é assim meio disfarçada, mas existe, sabe? E quando às vezes a mulher se sobressai mais do que o marido, ou ao contrário, né? E um faz uma coisa que não agrada o outro, não, eu não vou pedir perdão, eu não vou me desculpar, vou ficar com o meu orgulho. Vocês acham que isso vai alimentar, vai trazer saúde para o casamento? Ou para qualquer tipo de relacionamento, pais e filhos, seja qual for? Ou gratidão e amargura? Eu acho que é uma das coisas que mais existe
Existe muito, gente, nós já trabalhamos com muitos casais e a gente viu muita amargura mesmo. E a amargura é uma raizinha que vem de uma falta de perdão, lá de longa data. Vem, e ela vira uma raiz de amargura. E ela cresce como toda raiz, e ela busca caminhos para se expandir. E às vezes essa amargura vai para os nossos filhos, para os nossos netos, vai nosso trabalho, nossos companheiros de trabalho, certo? E nós vamos escolher amor ágape ou egoísmo, que é outra coisa que é muito comum. Nós somos muito egoístas, nós pensamos muito em nós. Existe ainda alguns, assim, sem querer puxar a brasa para minha sardinha como mulher, mas na verdade os maridos são mais egoístas do que as mulheres se doam mais, né? O marido, ele acaba achando que ele tem o direito por ser o provedor da casa, aí ele se acha cheio de direito. E a gente vê muito isso nos desabafos. Porque eu trabalho fora, porque eu trago mantimento para dentro de casa. Então, quando eu chegar em casa, eu quero só me deitar, tomar um banho, me deitar e ser servido. E o que é pior ainda, eu quero ser servido do melhor pedaço, do primeiro pedaço, do mais gorduroso. E isso é egoísmo. Dificilmente, não sei vocês, lá para trás onde a gente trabalhou, dificilmente alguma mulher dizia que o marido agradecia a comida que ela fez para ele, o café que ela fez, dificilmente elogia, né? É grato, mas sempre acha um defeito, a comida hoje está salgada, né? Eita, que a comida está insossa, com gosto de nada, está apimentado, o café está frio, está fraco, está forte, dá para pintar a parede. Isso é só eu que digo. Mas é só no café que ele reclama, nas outras coisas não reclama não. Então, gente, nós temos que ter uma atitude de gratidão, certo? Alegria ou tristeza também são atitudes. Tem pessoas que é uma tristeza sem fim, não se alegra por nada. O marido, quando chega em casa, olha a cara da mulher, tem vontade até de ir embora. Ô mulher triste, né? Ô homem triste. Não ri, não brinca, não faz piada, às vezes até do que não tem. Porque às vezes a coisa é tão difícil que a gente tem que fazer uma piadazinha daquilo que está faltando, né? E as ações? Aceitação ou rejeição? Nós não podemos mudar um ao outro. Não podemos. Nem temos esse direito. Então nós devemos aceitar o outro como ele é. É o amor quem faz a mudança. Se eu sou amada pelo meu marido, eu vou mudar minhas atitudes, minhas ações, o meu linguajar. Então, não é ele me corrigindo, não é eu corrigindo ele, mas é o amor que nós temos um pelo outro que vai fazendo a mudança. Certo? Bondade. Dar livremente com o coração voluntarioso ou exigir que o outro dê, né? Nunca dá, só quer receber, só quer receber. Temos que ter um coração mais voluntarioso, pensar no outro mais do que em nós mesmos. E temos ainda as ações, que é aceitação, rejeição, aí eu acabei de falar, né? Bondade ou violência. Pasmem, mas existe muita violência, infelizmente, também em lares cristãos. Existe muita violência. Cristão não bate na mulher. Pode ser, eles até nem batem, mas eles têm a violência verbal. Certo? Existe essa violência verbal. E isso não é de Deus, são sementes do bornal de Satanás. Né? Vamos ter bondade, vamos ser mais misericordiosos um com o outro. Amor incondicional. Ou, isso é do bornal de Deus, amor incondicional. Do bornal de Satanás tem aquele registro de erros.
Gente, que tem gente aí registrando. Naquele dia, eu queria tomar um sorvete, ele não me levou. Eu fui no salão, passei a manhã inteira no salão, cheguei em casa, nem percebeu que eu tinha ido no salão, não disse um elogio. Enfim, são coisas que vão guardando, vão registrando. Isso não é legal, porque você vai acumulando e isso vai criando mágoa, vai criando, chega ao ódio, a ponto dos casais não se suportarem mais. Hoje, acho que eu estava falando com o pastor hoje, que alguns casais não se separam porque é muito caro. Não, a gente vai ficar aqui mesmo, aqui que eu contratar um advogado, ou perder aí da metade para ela. Não, vamos ficar do jeito que está. Só se suportam, só vivem na mesma casa. Mas perderam, sabe, esse olhar de bondade, esse olhar de misericórdia para um para com o outro. Deixaram de lançar sementes do bornal de Deus e começaram a lançar com atitudes, com ações e com palavras, sementes do bornal de Satanás. Esse casamento fica doente, ele fica enfraquecido. E para quem tem um olhar mais apurado, para quem tem, assim, vamos dizer assim, maior intimidade com Deus, percebe. E os nossos filhos percebem também. Por mais que tente se disfarçar, mas se percebem quando há amargura no casamento, quando há tristeza, quando há falta de perdão. E tudo isso vai adoecendo o nosso espírito e o nosso corpo, porque essas coisas nos trazem doenças físicas e espirituais. Nós vamos ver aqui mais na frente. Como semeamos? Estamos sempre semeando em vidas, em nossa própria, na vida do nosso cônjuge e filhos, e na vida dos outros. O solo é o coração. Está lá em Jeremias 4, 3 e 4. Diz o seguinte: porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: lavrai o vosso terreno e não semeeis entre espinhos. Circundai-vos ao Senhor, tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda, de modo que ninguém o possa apagar, por causa da maldade de vossas obras. Jeremias 4, 3 e 4. Vejam aqui que o Senhor está falando com a gente, com crentes. Isso aqui, queridos, o Neto falou tudinho, isso aqui, a gente infelizmente também encontra dentro das igrejas. A gente também encontra todos esses problemas que nós vamos ver mais ainda dentro de igrejas. Aí como é que o corpo de Cristo cresce sadio? O pastor está lá tentando conduzir, mas no nosso lar, esse registro de erros e o amor incondicional ele não cobra. O amor incondicional ele não quer nada em troca, ele faz. É como o Senhor dá para nós sem cobrar, porque se Ele cobrasse de nós, olha, eu só vou dar a vocês se vocês me derem primeiro. Como é isso? Quem pode fazer isso? Tipos de solo, corações, Mateus 13, 18 a 23. Mateus 13, 18 a 23. Mateus 13, ontem foi 18. Mateus 13, 18 a 23. Ouvi, pois, a parábola do semeador. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vê o maligno e arrebata o que o Senhor lhe foi semeado no coração.
e este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado nos lugares perigosos, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Até onde? Até 23. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Quando a gente falou disso aqui, sobre esse semear, tinha um casal, tinha uma senhora que ela era gaúcha, né? Uhum. E ela falou assim, interessante isso aqui. Quando eu plantava lá no Rio Grande do Sul, eu plantava um litro, 1 quilo, né? 1 quilo e colhia 50 quilos. E colhia 50 quilos. 1 quilo, ela plantava 1 quilo e colhia 50 quilos. Então a gente, desde no começo aqui do estudo, a gente falou, olha, você está sempre semeando. Você está sempre semeando, ou na sua vida, ou na vida do vizinho, enfim, seu marido, você está sempre semeando nos seus filhos. E o solo é assim, o solo é o nosso coração. A gente vai ouvir e vai guardar. A gente pode guardar as coisas boas do Senhor, ou pode também guardar as coisas do inimigo, porque a gente já falou, tem 2 bornais, você tira de um lado ou de outro. Solo rochoso ou cheio de espinhos, é um coração duro, torna difícil produzir uma colheita. O solo deve ser bem irrigado pela palavra de Deus. As plantas crescem bem melhor. A eliminação de ervas daninhas se torna mais fácil. Então, o que o estudo está dizendo? O estudo está dizendo que tudo que é semeado vem para o nosso coração. Aí você, junto com o Senhor, lógico, o Espírito Santo, você vai escolher as coisas de Deus para a sua vida. Por quê? No começo do estudo também a gente viu uma semente. O estudo diz, nenhuma semente é neutra. Nenhuma semente é neutra. Se você entra aqui nessa igreja, certo? Você está com um problema lá em casa. Aí você entra, puxa, estou com problema lá em casa. Aí você passa direto e vem e senta. Aí a outra pessoa diz assim, puxa vida, a pessoa não falou comigo. O que eu fiz? Será que eu... Aí começa a ter os seus problemas agora. O problema não era ela. O problema era lá em casa. Mas eu não soube também deixar o problema em casa e descansar no Senhor. Eu não soube descansar. Infelizmente, a gente foi educado por esse mundo. E esse mundo, ele cobra muito da gente. Ele cobra sucesso, ele cobra riqueza, ele cobra estabilidade, e a gente vive correndo atrás disso. Mas o Senhor fica dizendo, olha, quem te dá tudo sou eu. Descansa, cara. Descansa. Não é você, não é teu braço, não é tua faculdade. É o Senhor que dá para nós. Ele que é o provedor da tua casa, da minha casa. Quantas vezes eu e minha esposa não passamos problemas assim? De ter momentos difíceis, de não ter o que comer, de ter que dividir um ovo. Mas o Senhor trouxe e proveu a nossa casa. Amém. Amém, amém. É assim, o solo precisa ser irrigado, né? Quem planta tem que estar aguando, tem que estar adubando, né? E como é que a gente faz por nós mesmos? Esse cuidado com o solo do nosso coração, através das orações, meus amigos. Orem, leiam a palavra, encha o coração de vocês com a palavra, com a verdade da palavra de Deus. Descubra o quanto vocês são amados, o quanto Deus cuida de cada um de nós, né? E também a gente vai irrigar o coração do outro, né? Também corações, né? Com intercessões, em batalhas espirituais. Não sei se vocês já ouviram esse termo, o que é que vocês acham?
Mas assim, não é fácil orar. Você entra em batalha. Vamos dizer que ele pisou no meu pé, pisou forte, pisou porque quis. Lá vai eu orar. Eu vou entrar em batalha porque a minha vontade é de ir lá e cortar o pé dele. É difícil perdoar e a gente precisa entrar numa batalha. É o nosso espírito contra a nossa carne, porque a nossa carne quer se vingar, mas o nosso espírito quer fazer a vontade de Deus, que é o perdoar. E então a gente precisa muito interceder, um pelo outro, orar um pelo outro. Mas vamos falar dos fatores da colheita. Primeiro é o fator tempo. Ninguém planta hoje, amanhã a planta nasce. Precisa de um tempo, né? Algumas plantas demoram mais tempo. Hoje eu fiquei até triste, porque disseram que o caju iria passar uns 5 a 6 anos para dar caju. E eu estava doido para comer no próximo ano, meu cajuzinho. 3, opa, já diminuiu, 2 anos aí, ó. 2 anos? Olha. 3 anos, não sei que era assim. Na outra viagem para cá que a gente fez, a Odete viu um caju lindo, maravilhoso. E aí eu levei muda lá para Sobral, né? A gente plantou lá na Serra da Meruoca, pertinho lá de casa. Uhum. Gente, primeiro a gente planta e depois a gente colhe. Vai precisar de um tempo. Mas eu estou fazendo tudo isso e esse cabeção e essa moça não muda. Por que ela não muda? Eu estou orando, eu estou intercedendo, mas não muda. Por quê? Porque tem o fator colheita. O tempo. Que é o tempo. Fator tempo. Nem sempre a gente ora hoje e a pessoa muda amanhã, não. Às vezes Deus nem permite, porque quem precisa mudar sou eu. Eu estou orando para o outro mudar, mas na verdade quem precisa mudar sou eu. Ah, poxa, está com um ano que eu pelejo meu marido vir para a igreja junto comigo, ele não vem. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu orei pedindo a Deus, Senhor, mata meu marido. Leva ele, eu quero ficar viúva. Fui eu. Eu quero ficar viúva, eu não quero mais esse marido para mim. Porque eu conheci o Senhor e fiquei encantada. Fiquei assim, eu não queria outra coisa, a não ser orar, ler a palavra, estar com os irmãos, estar louvando a Deus. E aí eu comecei a deixar um pouco a casa de lado, né, as crianças. E ele começou a me cobrar e não me acompanhava. Até porque ele trabalhava e eu não trabalhava, né? E a cobrança dele, para mim, estava ruim. Aí eu comecei a pedir, dobrava o joelho e pedia, Senhor, eu quero ficar viúva, eu quero um homem de Deus, um homem de oração, um homem de leitor da palavra, eu quero acompanhar ele para onde ele for, a gente viver nesse mundo adentro aí anunciando o Evangelho. Todo tempo de passar dizer que ia morar lá, né? E aí, um belo dia, nas minhas orações, Deus me deu uma visão. Eu vi esse caboclinho aqui andando na beira de um precipício tão feio, tão feio. E eu dei um grito tão grande no meu quarto, eu digo, Senhor, tem misericórdia dessa alma, salva essa alma. Gente, eu fechei a boca e o Senhor operou na vida dele. Passei um mês pedindo para ele matar ele não quis matar. Gritei por misericórdia e meu marido matou o velho homem e deu um novo homem para mim. E é meu companheiro até hoje, para a glória de Deus, né? Mas, como a gente estava falando aqui, o fator tempo. E às vezes a coisa vem devagarinho, né? Na planta, primeiro vem um brotinho, né? Depois vai saindo o caule, as folhas vão surgindo, os frutos vão surgindo, mas é tudo aos poucos. Tem coisa que Deus faz de imediato, tem coisa que Deus, espera aí, calma, vamos esperar. Porque nós somos tendenciosos a não querer esperar. Tem gente que planta, por exemplo, eu tive essa experiência na escola, plantar aquele carocinho de feijão no algodão, né? E cadê que não saía nada? Eu ia lá, levantava o algodão para ver e nada saía. Ou como demorou, foi assim uns 4 dias, 5 dias para começar a surgir um brotinho. E às vezes a gente faz isso, a gente ora, levanta, aí o marido ou a mulher, por quem está orando, vem com a mesma atitude, né? Meu Deus, eu oro tanto, essa criatura não muda, a mesma atitude, a mesma atitude. Mas quem tem que mudar? Sou eu.
Quem tem que mudar sou eu. Eu preciso mudar as minhas atitudes, as minhas ações. Mas com certeza, o Heber até falou antes, né? Tudo que a gente plantar, a gente plantou um carocinho, aí vem uma sementinha, por exemplo, uma semente de abacate, né? Aí vem um pé, a gente colhe só um abacate? Não, a gente colhe muitos, inúmeros abacates, né? Uma semente de Deus bem plantada no coração do outro vai trazer frutos, muitos frutos, e frutos bons. Nossos filhos serão abençoados, todos são abençoados. Quando a gente, que é o casal, a gente entende tudo isso que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. E aí, gente, vocês têm que prestar atenção que tipo de semente vocês plantaram que está colhendo tanto fruto bom. Porque os agricultores, até onde a gente sabe, quando eles recolhem a safra, eles escolhem de novo dentro da safra os melhores grãos para replantar. O que foi que eu plantei na vida do meu marido que ele está uma bênção, está bom demais o nosso casamento, está indo de vento e popa. Preste atenção, se foi uma boa palavra, continue dando boas palavras, porque alguns homens precisam ouvir das suas esposas palavras de incentivo. Afinal de contas, Deus o chamou para ser o cabeça, o guerreiro, o provedor. Às vezes o homem se torna preguiçoso, sem ânimo, porque tudo que ele põe dentro de casa, a mulher dá cabo. Não faz prosperar, isso desanima. Mas quando uma boa semente é plantada, tanto faz o homem ou na mulher, a mulher no homem, observe. Você está gostando da atitude do outro, do que você está colhendo? O que foi que eu plantei? Ah, foi uma ação. Foi uma atitude, foi uma palavra. Vou plantar mais, porque quero colher mais ainda. Amém? Mas também tem as colheitas indesejáveis. Aquela que a gente já plantou e hoje a gente está colhendo também essas colheitas. Porque a gente colhe. Se você plantar, como é que a palavra de Deus diz? Se você plantar vento, colherá tempestade. Mas o amor de Deus está aí, está livre, pode plantar. E se você tiver plantado colheita indesejável, o que você vai fazer? Você vai se arrepender. O que é arrepender? Certo? Arrepender é você ir andando, você se arrependeu. O que você faz? Você volta. Simples assim. Agora, se você disser, eu estou arrependido. Não, mas foi porque ela, naquele dia... Aí vai fazer o que Adão fez, fez, né? O que? Não fez, ele fez isso, fez... Você não se arrepender. Você está se justificando do pecado. O arrependimento, isso aqui o Oswaldo vai gostar. O arrependimento age como herbicida. Eita! As colheitas começam a morrer imediatamente. Olha como Deus é bom, maravilhoso. Na hora que você nota que você fez uma coisa que não deu certo, por exemplo, nós... Magoou a outro, vai lá, peça perdão, se arrependa. Certo? Então, isso é o que funciona. Mas às vezes não morre imediatamente, não. Aparece um broto. Ainda demora um pouquinho. Tenha paciência, continue orando, continue lançando boas sementes, boas palavras, continue buscando no Senhor, esperando do Senhor que aquela maldita semente que foi lançada, ela vai morrer, com certeza. Poderá aparecer algum broto inesperado. Não desanime. Puxa, eu me já arrependi diante do Senhor, mas ainda apareceu uma coisa ruim no meu casamento. Ainda apareceu um problema no meu casamento. O que é isso? O que está acontecendo? Espera no Senhor, que é o fator tempo. O Senhor com certeza agirá. E nunca aceite condenação do inimigo. Nunca aceite condenação. Permita que Deus restaure as horas de colheitas indesejáveis, à medida que você semeia para produzir colheitas boas. Arrependa-se imediatamente
quando se achar semeando sementes erradas. Aí vamos aqui para Joel 2:25. Joel 2:25. Assim vos restituirei os anos que foram consumidos pela gafanhoto. O gafanhoto devorador, o destruidor e o cortador. O meu grande exército que enviei contra vós. Arrependa-se imediatamente. Deuteronômio 2:9 diz. 22. 22:9. 22:9. 9. Não semearás a tua vinha de duas espécies de semente, para que não fique sagrado todo o produto, tanto da semente que semeares, como do fruto da vinha. Semeie coisas do Senhor na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo, todos que estiverem ao seu redor. Lembre-se, a todo instante, a todo momento, a gente está semeando, certo? Eu tinha um pastor. Ele era pequenininho assim, né? Ele devia ter 1,50 m, por aí. Do meu tamanho. Marciano, hã? Do meu tamanho. Não, acho que ele era do teu tamanho, mais ou menos. O nome dele era Marciano Julião. E ele foi comprar lá em Sobral, a gente morava em Sobral. O pastor Marciano, ele era zangado. Era daqueles... mais do que eu sou, né? Ele era bem zangadão mesmo. Aí ele foi comprar a carne no mercado. Aí quando ele chegou lá para comprar, aí a senhora começou a querer vender para ele uma carne que ele estava vendo que a carne não era boa. Ele disse: senhora, essa carne não está boa. Não quero essa carne. Não, mas essa carne é boa, leva essa carne é boa. E ele: não quero essa carne. Aí ela: não, mas ó, eu vou fazer... A senhora não entendeu não, que eu não quero essa carne. Ele começou logo a... né? Aí ele lembrou: puxa vida, amanhã eu venho pregar o evangelho para essa senhora. Aí como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver essa situação? Hoje eu estou brigando com ela, e amanhã eu chego falando do amor de Deus. O que é que ela vai dizer para mim? Ou como um exemplo que um pastor disse, eu vi numa pregação isso. A pessoa ia dirigindo, a igreja era enorme, e a pessoa ia dirigindo para a igreja, né? Ia se dirigindo para a igreja. E no meio do caminho, outro carro veio e trancou, fechou. Não sei quem dirige aqui, mas quando o outro vem e tranca, a gente fica meio, né? Achando bom. Aí ele: seu filho da... seu não sei o quê, né? Ele começou e o outro de lá também. Aí viram que não ia dar em nada, foram-se embora. Um era da igreja e ia ficar, eu não sei se aqui os irmãos têm esse costume, mas a gente fica na porta da igreja recebendo os irmãos, né? Recepcionando e tudo. E um irmão era que recepcionava, um da briga, certo? Aí ele chegou, estacionou o carro dele e foi para a porta da igreja. Aí quem chegou lá? O outro. Hein? O outro. O outro. E eram irmãos em Cristo. Como é que fica isso? Então, irmãos, a gente está sempre semeando. Sempre semeando. Então vamos escolher, para produzir boas colheitas, vamos escolher sementes do banal de Deus, né? Escolha palavras e qualidades divinas para semear. Peça a Deus que Ele dê sementes para semear. A situação vem, nem sempre a gente tem por nós mesmos uma palavra. Então peça a Deus uma palavra diante de uma situação. Deuteronômio 30:19 diz: o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. descendência. Vamos escolher, né, a palavra de Deus.
Até mesmo Deus fez isso. Quando Ele formou todas as coisas, foi pela palavra. Ele lançou e as coisas aconteceram. Se você lança a palavra de Deus na sua vida, na vida do seu cônjuge, na vida do seu filho, com certeza você vai colher uma boa colheita, né? Mas se você lança maldição, se você lança murmuração, se você lança tristeza, raiva, seja lá o que for, como atitude, ou como ação, ou como palavra, você também vai ter uma colheita bem ruim, bem espinhosa. Prepare o solo, a gente já falou, mas aqui ele diz novamente, para você mesmo, orando e lendo a palavra, e para a vida do seu cônjuge, para a vida dos seus filhos, orando por eles, intercedendo por eles, né? Para eu preparar o solo para mim, eu tenho que entender uma coisa fundamental diante do Senhor. Eu tenho que entender que Ele me ama. Eu posso vir com todos os traumas, com todos os problemas que eu tiver, o Senhor te ama. O Senhor nos ama. Amém. E isso tem que ser uma coisa nossa. Olha, o Senhor me ama. Por que isso? Por que eu estou frisando isso? Porque em algum momento, querido, algum momento você, ou eu também, então a gente coloca nisso, a gente vai tirar do burnout de Satanás. Uma hora ou outra você vai pisar na bola. Vai acontecer isso. Mas você tem que entender isso. Puxa, eu pisei na bola. E agora? Eu sei que Deus me ama. Eu sei que Deus me ama. Se eu não tiver isso no meu coração, como certeza absoluta de que o Senhor me ama, eu vou ficar, puxa, para que eu fiz isso? Meu Deus, o que foi que eu fiz? Ai, meu Deus do céu. Aqui no Ceará a gente chama, como tem um termozinho que chama aqui no Ceará. Não é agoniado, não. Eu botei boneco e agora como é que eu resolvi meu boneco? É isso que eu queria dizer. Então, como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu tenho que entender que Deus me ama. Isso tem que estar muito forte no meu coração. E arrepender-se, né? É preciso declarar a palavra de Deus para semeá-la, né? Fertilize a planta com ações apropriadas à colheita que você crê que vai receber. Reconheçam que o inimigo procura plantar a semente deles. Às vezes é um pensamentozinho. Vem aquele pensamento do nada, né? Agora, quando eu digo do nada, eu me lembro dos meus alunos, dos meus netos, que estão assim, do nada aconteceu isso. Assim, do nada. Do nada vem aquele pensamento bem demoníaco. Se você não estiver atado, apegado, fortalecido da palavra, você vai dar lugar ao diabo. E esse pensamento, ele vai se transformar em ação. Ele toma corpo. Ele toma forma. Começa a teoria. Sai daqui, vai para cá, para a boca, vai para alguma atitude, né, alguma ação sua. Ela não fica, não. Nenhuma semente é neutra. Se você aceita no seu pensamento que é uma semente de Satanás, ela também vai florescer. Aí começa a teoria da conspiração. Todo mundo está contra mim. Eu recebi uma ligação do meu primo. Meu primo mora lá em Fortaleza. Ele trabalha de Uber. Aí ele ligou para mim e disse assim, cara, eu quero morrer. Eu estou te ligando porque eu tenho muito carinho por você. A gente se criou junto. De rádio. Lá, ele morava lá na Barra do Ceará, né? E a gente corria junto ali na Barra. E ele disse, cara, eu tenho muita consideração contigo, então por isso eu estou te ligando, porque eu quero morrer. Eu disse, como assim morrer? E você vai morrer, querido, eu vou morrer, todos nós vamos morrer. Aí ele disse, não, mas é porque hoje eu vou para a igreja, ninguém fala comigo. Eu trabalho aqui, ninguém me liga, ninguém me dá um oi, ninguém nada. Eu disse, tudo bem, meu amigo. E você quer morrer por causa disso? Aí ele, não estou vendo mais razão para a minha vida. Aí eu disse, cara, esse pensamento que tu está tendo aí é um pensamento demoníaco, não vem do Senhor, porque o Senhor sempre dá a vida,
Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. e a vida. E quando o Senhor disse: haja luz, haja vida. E essa vida continua hoje e para sempre, eternamente. Então ele me disse isso. Ele disse: cara, isso é um pensamento demoníaco. Satanás está querendo colocar em você. Agora, o que é que você está fazendo para quebrar tudo isso? Não, eu estou indo à igreja. Eu digo: sim, tudo bem. Você está indo à igreja. Mas quando você chega na igreja, você vai falar com os irmãos. Você se relaciona, você dá um abraço, você dá um aperto de mão, o que é que você faz? Não, eu me sento na cadeira. Eu digo: muito bem. Então você vai chegar, sentar na cadeira e vai sair sem ninguém falar com você. Agora, se você chegar e começar a falar com um, vai dizer assim: não posso falar agora não. Tudo bem, passa para o próximo. Enfim, meu amigo, relacionamento, Deus é um Deus de relacionamento, Ele é triuno. E Ele diz aqui, ó, derribando raciocínios, está lá em 2 Coríntios 10, 5. Derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Todo pensamento à obediência de Cristo. Se você se rende ao Senhor, o Senhor com certeza criará um escudo, né? Um escudo da fé, que rebaterá esses pensamentos. Evitando conflitos. Acho que faltou aqui. Evitando conflitos. Às vezes, gente, um quer brigar. Nunca são os dois, é só um. Alguém tem que estar de prontidão. Tem dia que o dia foi ruim, foi mal mesmo, e a pessoa não se contém e chega em casa e estoura. Porque não pode estourar com o patrão, senão vai ser demitido, né? Aí estoura em casa. E o que é que nós aconselhamos? O que é que o curso aconselha? Diga assim: trégua. Não vamos brigar, vamos orar. Vamos orar. Não vamos permitir que o inimigo alcance vitória. Não, mas se eu ficar... Não, vamos brigar. Trégua. Nós estamos em conflito. Reconheçam isso, né? A palavra de Deus disse: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago 3,16. E honroso é para o homem desviar-se de contenda. Não adianta brigar, gente. A briga, ela não traz soluções. Pelo contrário, ela pode trazer coisas piores ainda, né? Em alguns casos, para quem, por exemplo, quem não teme a Deus, pode chegar até a morte. Há muitas coisas. Eu falei. Quando um não quer, dois não brigam, né? Se dois não reagir, não haverá briga. Alguém tem que tomar posição e dizer: trégua, não vamos brigar. Reconhecer que aquilo que está acontecendo é obra da carne ou obra do inimigo, mas não vem de Deus. Não vem de Deus, com certeza. Então nós não vamos brigar. A gente pode até hoje à noite dormir de costas. Às vezes, quando eu estou assim, meio chateada com esse moço, eu durmo de costas. Mas a gente dorme junto, a costa fica suadinha, mas é colada. Ninguém desgruda um do outro. Quando a gente está de boa, não, é coxinha. Né? Seu inimigo? Seu inimigo não é o seu cônjuge, não é. Não brigue com ele, não brigue com ela. Seu inimigo não é ele. Deixa eu ler aqui o Efésios. O seu inimigo é o inimigo das nossas almas. Porque ele quer apartar, ele quer destruir os lares, ele quer destruir as famílias. E quando você dá lugar para ele, aí a coisa acontece. E dar lugar para ele é ignorar o outro, ficar dentro de casa dois mudos, um vai dormir na sala e outro na rede, outro na cama, né? Lá em casa ficou proibido o armador no quarto, porque para evitar esse tipo de coisa.
dorme lá junto mesmo, com raiva um do outro. Mas Aqui, ó, pois. Efésios, obrigado, irmão. Efésios 6, 12. O ideal seria não deixar o sol se pôr sobre a vossa é sim, esse é o ideal, com certeza. Mas às vezes nem dá, sabe? E a gente até aconselha assim, orar juntos no Espírito. Às vezes eles estão tão magoados que não conseguem orar um ouvindo o outro. Então dobra o joelhinho de um lado, outro do outro, bem em silêncio, fica lá só você com o Senhor, só o Senhor está ouvindo o teu pensamento, ouvindo a tua oração. Mas façam isso, façam. Né? Porque às vezes a gente está tão chateada por alguma coisa que não quero orar contigo hoje não. Mas fique lá do lado um do outro. Efésios 6,12 diz assim: pois não é contra carne e sangue que temos de lutar. Quem é carne e sangue? Seu cônjuge. Seu cônjuge. Somos nós. Mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. A gente não está aqui para aplaudir, nem fazer grande o nome de Satanás, mas nós não podemos ignorar. O que ele puder fazer, a palavra é bem clara, ele vive ao nosso derredor, esperando uma oportunidade para nos tragar. E se a gente não vigia, se a gente não tem a palavra do Senhor no nosso coração, que serve como escudo, se a gente não crê, não espera no Senhor, a gente dá lugar a ele sim, e aí a gente luta contra a carne. E só Deus sabe até que ponto essa luta pode ir. Somente o poder de Deus pode mudar um padrão de conflito no relacionamento. Grande força de vontade e determinação não são suficientes. O método é render-se ao Senhor, render-se a Deus. Se você se rende ao Senhor, no momento que estiver em conflito, em confusão, com certeza você vai orar ao Senhor e vai entender que a tua luta, a nossa luta, não é contra carne e sangue, não é contra ela, não é contra eu, mas sim contra os poderes das trevas. É o que o apóstolo nos ensina. Às vezes a gente acha que o problema, não, mas eu não brigo com meu marido, eu não brigo com a minha esposa, eu não digo nenhuma palavra rude, mas eu ignoro. Eu também não sou aquela pessoa carinhosa, eu não sou aquela pessoa... eu aprendi com o Senhor que perdoar e amar não são sentimentos. O amor e o perdão não são sentimentos, são atitudes, são tomadas de decisões. Eu decido todo dia, quando eu acordo, amar esse rapazinho aqui. Todo dia nós declaramos o nosso amor pelo outro. Há 43 anos. Primeira coisa que a gente diz quando acorda: bom dia, amor, te amo. É uma decisão nossa. Ele é perfeito? Não. Eu sou perfeita? Não. Mas nós decidimos nos amar. E o amor envolve não só respeito, mas envolve carinho, envolve o elogio, o olhar, sabe? A gente quer se sentir amada com o olhar do outro, quer se sentir amada nos projetos, nos planos. Eu me lembro que uma vez esse rapaz aqui foi trabalhar para o Maranhão, vendendo óculos, lentes e armações, e eu não gostei. Pelejei para ele não ir. E aí ele foi e disse assim, parou, olhou para mim e disse só assim: Deus te abençoe, vai e volte em paz. Deus abençoe os seus projetos. Eu me senti assim como se eu tivesse tomado uma ducha, porque até então eu dizia: não vai dar certo, não é, esse lugar não presta, não é legal, não sei o que. Ele disse, parou e disse: só me abençoe e diga que vai dar certo. Aí eu, opa, Deus te abençoe, vá, que o Senhor abençoe suas vendas e volte, eu vou estar aqui esperando. Às vezes, isso também é prova de amor, é abençoar o outro, né? É dizer palavras que edificam, usar a palavra de Deus.
Afinal de contas, foi Deus que nos uniu, ou não? Eu estou com esse rapaz aqui porque Deus me uniu a ele. Porque se fosse só por escolha minha, talvez eu casasse com ele. Tá vendo? Mas foi plano de Deus. Foi plano de Deus. No dia que eu conheci, ele perguntou: o que é que você está fazendo aqui? Eu disse: estou esperando por você. Com um mês de namoro, eu olhei para ele e disse assim: vou casar com você. Com 9 meses, 11 meses de namoro, a gente casou. Não sei por que eu disse, mas eu disse. Né? Plano de Deus na nossa vida. E estamos aqui até hoje. Vamos vigiar as nossas palavras, vamos vigiar as nossas atitudes, as nossas ações. Deus tem aí um mundo de coisas boas. A gente estava até falando hoje sobre o fruto do Espírito. Vamos mostrar um ao outro bondade, benignidade, amor. Vamos ter alegria no nosso coração, vamos gerar alegria no coração do nosso cônjuge, da nossa família. Vamos semear paz. O Senhor nos tem dado isso. Pelo menos eu creio, né? Que o Espírito Santo habita em mim. E como o fruto é dele, então o fruto dele está em mim. Vamos, essas virtudes dele precisam passar do simples discurso e tem que vir para a prática. Vamos semear boas sementes, porque o Senhor nos tem dado essa semente. Aí cabe a nós escolher de onde nós vamos plantar, pegar a semente. Porque o mundo aí também está aí nos ensinando. Vamos olhar para o outro com mais carinho, com mais respeito, com mais gratidão. Vamos ser mais solícitos. A gente precisa, né? Temos o dia todinho de trabalho. Algumas mulheres não trabalham fora, trabalham só em casa. E a lida da casa é muito árdua. Marido chega em casa, dá um beijo na tua mulher. A mulher espera teu marido lá na porta. Eu me lembro que quando eu casei com Hebe, algumas vizinhas diziam assim: ah, você não tem medo não de levar um chifre? Eu disse: não. Aí eu arranjei uma secretária que ela era bonita, a menina. Pensa na menina bonita, loirinha, do olho azul. Andava com shortinhos bem curtinhos. Mulher, tu quer essa menina dentro de casa? Olha, presta atenção. Eu digo: não. Ele assumiu, ele fez um juramento para mim, então ele vai ter que cumprir o que ele jurou. E ele lá fora, passa o dia fora, só chega de noite. Eu digo: ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou tomar, a minha atitude vai ser: eu vou ser cega, surda e muda. O que acontecer do portão para fora, eu não quero nem saber. Eu nunca cheguei para o Heber para cheirar, para olhar a carteira dele, para nada. Para nada, para nada, para nada. Quando ele chegava no portão, eu já estava lá, pronta, pendurava no pescoço dele. E era beijo, 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 a entrada acabou. O que ele fez lá fora não me interessava. E até hoje, se você me perguntar, eu juro de pé junto que meu marido nunca me traiu, nunca olhou para outra mulher. Até hoje. Aí eu dizia: se tu põe a mão no fogo por ele, eu ponho o corpo todinho. Por quê? Porque ele teme a Deus. Não é porque eu sou bonita, não é porque eu sou aquela Gisele, né? Porque ele teme a Deus. Maridos, mulheres, se vocês temem a Deus, então vocês têm condições de amarem-se, de respeitarem-se, de serem fiéis, de cuidar um do outro. E nós agora estamos precisando mais ainda, porque começou. Mas não é só nós não, hoje a gente viu um com o joelho direito, outro com o joelho esquerdo. Um precisando de uma letra para o outro. Aí a gente brincou e disse assim: ele tem duas hérnias na cervical e eu tenho 2 na lombar. Então, um vai ajudando o outro. É isso. Escolham sementes do bornal de Deus. Leiam a palavra. Vejam que o Senhor tem tanta palavra linda para o casamento de vocês. Muita palavra linda. Então, peguem essas palavras, declarem um para o outro. Veja as atitudes do Senhor, como Ele age para conosco. Vamos agir igual para com o nosso cônjuge, sabe? Vamos aprender a perdoar, a amar, a não cobrar
Já pensou se Jesus me cobrasse para me dar alguma coisa? Gente, eu não ia ter nada do Senhor, absolutamente nada, porque eu não tenho nada para dar para Ele, nada. Tudo foi Ele que me deu. Vamos ser assim também, generosos. Sei que tem hora que é difícil, nosso casamento não é perfeito, não. Não é, mas é abençoado por Deus. É abençoado por Deus. E às vezes quando a gente esbarra no outro, ele é muito intimão. Mas eu estou querendo sair do banheiro e ele fica puxando a toalha. E eu fico presa, amarrada, quando eu conto ele lá atrás. Estou aqui pelejando para vestir uma blusa apertada, pelejando, me acabando, e ele segurando a blusa lá em cima. É uma pestinhazinha. Mas é a brincadeira, é o jeito que ele arranja para brincar. Né? E se eu for ficar zangada, aí gerar um atrito danado. Então, se leva na brincadeira também. A vida já é difícil, tem coisas que a gente não pode, não tem como. Um desemprego, uma doença, não tem como evitar, mas tem coisas que nós podemos e devemos evitar. E uma delas é o conflito no casamento. Vamos evitar isso, vamos semear boas sementes. E eu quero fazer uma brincadeirinha com vocês. Vocês topam? As meninas vão adorar. Bem, segura. Vou ficar aí. Eu não vou dar doce para essas meninas porque estão todas de dieta. Pegue, por favor, pastor. Só o seu, só o seu. Só o seu. Só um. Pode comer agora não. Não, pode comer agora não. Ainda tem? Mais? Juliana, me dê pra cá. Jujuba. Só um, deixa aqui. Eu já dei na casal, não é só um. As meninas não vão comer. Tome, querido. Ah, essas duas meninas também não vão. Pegou, Jujubas. Martins pegou. É uma brincadeirinha pra gente descontrair, tá bom? A dinâmica é a seguinte. Nós vamos fazer duas, né? Mas essa a gente vai fazer logo, que é... Eu nunca. Vamos ver. Eu tenho 10 perguntas para fazer. Ok? E vocês só têm 5, Jujuba. Ui, pega aqui. Assim, ó. Eu tô querendo. Pronto. Eu vou precisar daqui, ó. Tudo bem. Ok? Vamos lá, maridos. São perguntinhas básicas do dia a dia, mas por incrível que pareça, essas coisas geram conflitos para algumas pessoas, certo? Eu nunca deixo O que roupas... é que eles têm que fazer? O que é que eles têm que fazer, já que eles receberam a jujuba? Quem eu nunca não come a jujuba, certo? Quem eu nunca. Ela vai fazer uma pergunta, e se isso não aconteceu com você, não come, Não come a jujuba. mas se... Com certeza. Mas se tiver acontecido, aí come uma jujuba, tá certo? Certo? Entenderam? Não. É você. É você. Hã? Então você só segura, vai tirando o copo e vai botando na sua mão, tá bom? Pronto. Quem não come, quem não pode. Não, mas primeiro ele vai ter que... Vamos lá. Eu nunca deixo roupas espalhadas em cima da cama. Você bota no outro copo. Pronto. Ah? Você já deixou? É você. Coma, meu Se amigo. você já deixou, Coma a jujuba. come a jujuba. Já deixou come? Se já deixou, come. Eu nunca deixo roupas espalhadas na cama.
Eu nunca. Não? Nunca comeu? Muito bem. Nunca deixou? Maravilha. Segunda. Eu nunca esqueci o aniversário do casamento. Casamento. Como também. É boa aquela Nunca coisa como esqueceu. também. O aniversário de Aniversário de casamento. casamento. Nunca esqueceu, pastor? Não, eu não esqueço porque minhas filhas fazem para 2 semanas antes. Tem ajuda, não tem come. ajuda. Tem Não ajuda. Olha, então coma. Eu nunca esqueci o aniversário dela. Eu nunca esqueci. Eu nunca esqueci o aniversário dela. Se As você... meninas não deixam, que bom. Então, tá bom. Então, não coma, só come quem esquece. Ei, meu Não bem. coma. O irmão tá perguntando se pode pegar logo o saco. Eu nunca. Eu nunca saio de casa sem antes dar um beijinho na minha esposa. Saí de casa sem dar um beijinho nela. Se você dá um beijinho, você não come. Rapaz, tu não comeu nenhuma? Rapaz, o negócio tá bom. Hein? Eu nunca esqueço. Eu nunca esqueço o vaso. Eu nunca esqueço a tampa do vaso sanitário aberta. Cadê o que eu Cadê o comer? Jujuba? Cadê para eu comer também? Cadê para eu comer também? Essa aqui tu vai estar livre porque as meninas vão te avisar, viu? Eu nunca deixo de presentear minha esposa no dia dos namorados. Come agora! Foi uma ordem direta, viu? O jantar não vale, não é presente jantar. Não. Ela mandou? Não é Ela que você mandou. está jantando também? Ela mandou, meu filho. Não. No jantar não vale. Bora. Eu nunca... Vamos lá, próximo. Eu nunca deixei de fazer declarações românticas para minha esposa. Você é linda. Você é preciosa. As Pode meninas- comer. Não, é só marido. A conversa aqui é só marido. Tá. Olha só, lá na escola, os meus alunos têm mania de dizer que eu sou linda, né? A tia é linda, a tia é linda. Aí um dia uma professora auxiliar estava assim, ela foi sair, ó, achando linda. Eu digo, não sei quem falou assim. Alguém falou que eu era feia. Eu digo, eu nem acredito. Aí ela, por quê? Porque meu marido todo dia diz, minha gata, minha linda, você é linda. Então eu vou acreditar nele, né? Pode quem quiser me achar feia, eu vou acreditar nele. Eu nunca fico chateado quando nos... Eu vou pegar ali um bicho aqui também. Eu nunca fico chateado quando nos atrasamos para sair, porque ela foi trocar a roupa pela terceira vez. Não, ele fica porque eu Ora, meu irmão. Mas... Puta. Eu nunca fiz um comentário negativo sobre a aparência da minha esposa. Vamos ser bem honestos. Deixar de fazer o positivo é meio que também, né? Muito bem. Irmão. Gente, olha, são coisas tão pequenas, mas que têm importância na vida da esposa, né? Poxa vida, hoje é meu aniversário, ele esqueceu, não disse nada. Não precisa, eu não tenho dinheiro para gastar. Gente, como somos todos casais, só tem 2 solteiras ali atrás, teve um aniversário nosso de casamento que eu não tinha nada para dar para o meu marido. Nada, sabe o que é nada? Eu não sei nem se eu conto. Já começou? Tudo
ler, vou me sentir à vontade. Eu espero que eu me escandalize de ver. Isso aí não vai sair na mídia, não, né? Vai? Vai. Vai sair na mídia isso aí? Não. Tá gravando aí? Vai, dê só um pause aí. Só um pause. Vai fazer outra dinâmica. Já são 9 horas quase. A gente vai fazer um rápido. Então, por quê? Porque o Senhor nos colocou como sacerdotes do lar. Os irmãos têm ciência disso? O Senhor colocou você e a mim, homem, como cabeça. Então nós somos os sacerdotes do lar. Nós temos que cuidar de nossas esposas, porque muitas vezes nós homens, ainda mais nós aqui, na nossa região, Nordeste, né? Cabra macho da peste. Cabra macho, né? Às vezes, irmãos, nós não fazemos isso, nós não nos declaramos para nossa esposa, a gente se declarava quando era namorado. Eu morava lá no Zé Walter, lá em Fortaleza, eu trabalhava, né? Eu trabalhava lá no Mucuripe, certo? Na companhia de petróleo, na ESSO, e ela morava lá em frente ao Náutico, num prédio lá em frente ao Náutico, ela morava com os filhos dela. Eu saía lá do Zé Walter para trabalhar lá no Mucuripe, e quando terminava, 7 horas da noite, eu não ia direto para casa, eu ainda passava na casa dela, eu não tinha transporte, eu tinha que ir de ônibus. Fazia um Y. Era um Y. Era um Y mesmo. Eu tinha que ir de ônibus, né? Então eu ainda passava lá na casa dela, aí, né, dava um cheirinho bem legal, aí depois pegava outro ônibus para ir para casa. Vai pro centro. Para ir para o centro, porque nessa época não tinha acho que está falhando aqui de novo. Nessa época não tinha o circular que tem lá em Fortaleza, né? Aí, então eu tinha que ir para o centro e do centro pegar outro ônibus para o Zé Walter. Então nessa brincadeira eu chegava em casa no último horário, meia-noite por aí. Mas eu não deixava de passar lá a falar com ela. Aí depois casei. Aí ela virou doméstica do lar. Né? Tem até uma brincadeira que faz isso, né? É do lar. Do lar, né? Virou do lar, doméstica. Então acontece. O que nós estamos chamando a atenção? Para que essa semente que a gente tinha no namoro, né? Eu não tinha condições de me arrumar todinho, né, para ir lá vê-la na semana, porque eu saía lá da companhia e ia direto para a casa dela, então eu não tinha condições de me arrumar todo. Mas no final de semana que a gente ia passear, com certeza eu me arrumava, botava uma roupa, né, bem bonitinha, perfume, tudo, ia lá para namorar a Alnete. Aí o caso. E agora? Não quer mais tomar banho. Acabou. Não quer mais se perfumar. Não quer mais se arrumar. Nós tivemos casais, queridos, pasmem. Nós tivemos casais novos, a menina nova, o rapaz novo, que ele saía do trabalho, quando ele ia para casa, aí ele deitava no sofá e lá dormia até o outro dia. Chegava, deitava e dormia até o outro dia. Aí eles vieram conversar com a gente. Aí a moça disse assim: o que é que a gente faz? Como é que a gente resolve isso, irmão? O rapaz chega lá em casa, vem do trabalho, 30 e poucos anos. e deita no sofá e pronto. Só no outro dia. O que é que a gente fez? Toca fogo no sofá, minha irmã. Eles pegaram o sofá e bateram na calçada. Botaram o sofá na calçada. Vai embora. E acabou-se o problema Acabou-se o deles. problema. Ele tinha que ir para o quarto. Então, queridos, semeando e colhendo, essa lição para nós hoje. Amanhã a gente tem outra lição. E Peraí, tem mais uma coisinha. tem mais ainda? Tem sim. Olha só. Eu não tenho muitas canetas. Quem tem caneta, por favor? Eu vou dar para o casal uma folhinha para cada um, certo?
E vocês vão escrever 3 coisas Só que mais vocês essa dinâmica e depois a gostariam gente encerra. de ouvir ou de receber um do outro, certo? Você diz o que você gostaria de ouvir dele ou receber dele e ele. Aí depois vocês trocam o papel. Vocês não precisam dar para a gente, não. É só para que vocês saibam 3 coisas. Para que vocês saibam o que é que... Ah, tá. Peraí, Onésio. Oi. É o que, irmã, aqui? Cada um vai escrever 3 coisas. Tem 2 folhas, uma sua dele. Ah, tá. Certo? Você vai escrever 3 coisas que você gostaria que ele dissesse ou fizesse para você. Entregar junto assim? Não. E ele Você faz quer a dar mesma isso? coisa. Depois a gente vai dar isso aí E também. ele gostaria que ele falasse. Falar se eu fizesse. E ele também para você. Para vocês verem o que é que está faltando no relacionamento de vocês. Só 3 coisas. Viu? Não. Isso aqui eu não vou ver. Vocês vão entregar, mas só vou ver se vocês estão fazendo. Mas eu não quero saber, não. Aí você vai entregar para ele. E ele entrega para você. Sabe? Só mais um momentinho, irmãos. Não. Vai ficar registrado. Eu tenho algumas canetas ali naquela bolsa. Juliana, você pode pegar ali na minha bolsa? Tem umas canetas. Vocês vão escrever 3 coisas que você gostaria de ouvir dela, ou a Ainda bem ação caneta dela, grande, a porque atitude tá dela chave. para com você, e você dele. Vai uma. Porque às vezes a pessoa está querendo ouvir ou está querendo receber, mas não tem coragem de dizer. E aí vocês trocam o papel entre vocês, tá bom? Lembrando que são sementes que vocês gostariam Caneta. de ter plantado entre vocês. Pode parecer brincadeira, mas leve isso a sério. Leve isso a sério. Poxa vida, eu já estou casada há tantos anos, eu nunca disse isso que ela quer ouvir, eu nunca fiz isso que ele espera que eu faça. Né? De repente, pode ser até uma bobagemzinha. Sabe o que meu marido fez comigo, assim que a gente casou? Eu era estudante profissional. Nunca tinha cuidado de casa. Aí casei, a minha sogra fez o favor de passar 6 meses em Belém para a gente se adaptar no casamento. Lá vai eu cozinhar. Arroz papa, feijão vivo, que ele estava aqui, o caroço pulava lá longe, carne queimada. Um dia a vizinha entrou na minha casa. Minha filha, que catinga de xixi tão grande essa na sua casa. Pelo amor de Deus. Lá de fora a gente sente o cheiro. Aí ela entrou, bem atrevida, entrou no banheiro, aí passou na cozinha. Era uma carne de barrão que eu tinha comprado. Eu não conhecia, não sabia de nada, eu fui lá e comprei. Ela, menina, isso é barrão, tá lá no meio da rua, a gente sente o cheiro de milho dentro da tua casa. E assim eu fui indo. Aí um dia ele disse assim para mim, saudade da comida da mamãe. Eu fiquei tão triste. Pensa que eu fiquei triste, eu me esforçava tanto. Tudo bem, o arroz era salgado, tudo bem, era papa, mas... Era nada comestível. Mas ele fez um favor de convidar um amigo. Aí o amigo comeu 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, acho que ele estava morrendo de fome. Quando terminou, eu disse assim, desculpa aí, eu não sou boa cozinheira. Ele disse, não foi das piores comidas que eu já comi, não. Eu quase matou ele de raiva. Então, assim, veja o que você deixou de dizer, né? Faça um elogio uma vez por outra. E assim, maridos, para as mulheres, eu vou dizer o que eu ouvi de um pastor, e eu acho muito justo. Muito justo. Principalmente para as mulheres que não trabalham fora de casa, não têm renda. O pastor disse assim, olha, 10% você tira do seu salário e dá para o senhor, e 10% você dá para a sua esposa, para ela andar linda, cheirosa para você. Para você não estar cobrando, mulher fedorenta, olhando para as mulheres lá fora, bonita, cheirosa. Eu achei justo. Pode entregar um para o outro agora? Todos terminaram? A gente recolhe já, viu? O Weber agora vai entregar um papelzinho, gente. E aí tem as sementes do bornal de Deus, do bornal de Satanás. E nós gostaríamos que vocês, em casa, dessem uma lida.
e cada um escolhesse pelo menos 3 sementes do bornal de Satanás, que com certeza vocês algum dia plantaram ou estão plantando ainda em vocês mesmos ou na vida do outro, como atitude, como a palavra. Feito isso, do lado tem a semente contrária do bornal de Deus. E vocês juntos vão Olha, orar, certinho. pedindo a Deus perdão pela semente que foi lançada, né? E pedindo ao Senhor, dizendo para o Senhor que você quer trocar essa semente pela outra, né? Para aí do lado. Já entregou o papel para o outro? Pronto, como? Você não tem que Sim, vocês já trocaram os papeizinhos, maridos e mulheres? Já, pode É trocar. para trocar. Pode trocar. Para vocês ficarem sabendo o que é que o outro está esperando de Tá bom? vocês. Antes que alguém... Me presta aqui só um instantinho? Não. Antes... Olha só. Você pode dizer assim, mas eu nunca plantei em mim. É, a gente tem... O negócio ali tá bom, viu? Tá divertido ali. Vocês estão ouvindo o microfone, então, né? Não. Por exemplo, aqui, olha, você pode... A preocupação. Eu não entendi, não está entendendo o que está escrito. Ó. Olha, João escreveu em aramaico. Ó. Vamos O lá, pastor olha escreveu em só. aramaico para a esposa não entender. Ó. Tem pessoas que são pessimistas, né? É pessimista com ela mesma, ela é pessimista com o outro. Não, faça isso não, que isso não vai dar certo, não. Não, já sei como é o mundo. Não, nem tente, nem comece. Aí, se você já plantou essa semente em você ou na vida do seu cônjuge, se arrependa, vá pedir perdão a Deus e troque pelo otimismo. Tá? Diga palavras de Deus, olha, vai dar certo. Deus é contigo. Deus vai prover. Às vezes, a gente já viu maridos que são preguiçosos, ou mulher que é preguiçosa. Isso é a semente de Satanás. Não é de Deus a preguiça. Né? Se você já plantou em alguma época ou atualmente, se arrependa. Lembre-se que o arrependimento funciona como herbicida. Né? Vai matar. Você pede perdão a Deus, mas reconheça. Está aqui uma lista. Se você vê tudo isso, tudo bem. Mas se você vê algumas, faça assim um xizinho. Não é assim. Heber. Heber, marca isso aqui porque isso aqui, ó. Isso aqui, ó. É Teu, viu? É tu, é. Tu é desse jeito aqui, ó, orgulhoso. Não, tu é complicado, cara. Marca aqui. Não. Vou olhar em mim. A semente que eu plantei em mim mesmo, que eu plantei no meu cônjuge, que eu plantei no meu filho, nos meus filhos. Aqui não é mandando um outro marca essa, não. Cada um escolhe, cada um vai se arrepender diante de Deus, vai orar e vai pedir ao Senhor para trocar essas sementes, ok? Aí vocês fazem isso em casa. Quero agradecer a presença dos irmãos. Amanhã a gente vai trazer um outro tema, seguinte, né, que está aí, que é o perdão. Né? Sim. Aí amanhã a gente conversa sobre ele. Hoje eu semeei, não sei se semeei bem ou semeei ruim. Mas semeei. Mas semeei. Aí eu vou ter que me arrepender. E amanhã a gente vai pedir perdão ao Senhor por isso, tá bom? Ok. E vamos orar para encerrar e dizer assim, irmãos, eu não sei o que vocês esperavam de nós. Não somos um casal eloquente. Somos assim, brincalhões, né? Durante o curso a gente brinca, mas também a gente dá carão, viu? Se vocês entrarem, mas está mais presencial. Mas brincadeirinha. Nós vamos orar para encerrar, né? Senhor, nós te somos gratos por esse momento, pelo teu trabalhar, porque cremos que o Senhor está trabalhando na vida de cada um de nós. E pedimos ao Senhor que traga à mente, traga ao coração de cada um aquilo que traz a esperança. Traga, Senhor, a sua memória, a sua mente.
para que eles possam dar continuidade ao casamento deles, para que eles possam desfrutar, Senhor, das tuas bênçãos para a vida deles. Senhor, que o Senhor esteja trabalhando em cada um, de forma bem particular. O Senhor sabe como fazer isso, porque o Senhor nos sonda e nos conhece. Sabe de que forma trabalhar com cada um de nós. Nós confiamos no Teu amor, na Tua bondade, na Tua misericórdia e nos rendemos a Ti, Senhor. Muito obrigada por tudo, Deus. A Tua palavra foi lançada. Nos ajuda a escolher as sementes do Teu jornal, Senhor. A Tua palavra seja sempre no nosso coração, sempre nos nossos lábios, Senhor. E que o fruto do Teu Espírito seja notável, seja de fato real nas nossas atitudes, nas nossas ações. Para a glória do Teu nome, Jesus, é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Amém.